Olá, seja bem-vindo à semana Desafio Vida no Câncer. Meu nome é Patrícia Arraes, eu sou nutricionista oncológica, formada pelo INCA e atuante nessa área por 19 anos. Eu sei que se você está aqui, você possivelmente é paciente ou é um cuidador familiar que quer ajudar em todo o processo uma pessoa que você ama muito, é nutricionista ou estudante de nutrição. Então eu quero te convidar para você ficar, porque eu quero mostrar uma forma de otimizar todo o processo de tratamento oncológico através da alimentação. Saber efetivamente o que você tem que comer ou o que você não deve comer durante todo o seu processo de tratamento oncológico. Na verdade, o que você come vai interferir positivamente em todo esse processo. Eu sei que é o que você quer e é o que eu posso te entregar com base na minha prática clínica. Melhorar a resposta imune durante o tratamento, minimizar a possibilidade de ter anemia, potencializar a ação da quimioterapia, da radioterapia, melhorar a performance cirúrgica, minimizar os efeitos colaterais desse tratamento, seja radioterapia, imunoterapia, quimioterapia, melhorar tanto a resposta ao tratamento, imunidade, como seu estado nutricional. Minimizar a oscilação de peso e intercorrências durante todo esse processo de tratamento. Efetivamente, potencializar a sua possibilidade de cura da doença ou minimizar a possibilidade de metástases, minimizar a possibilidade de recidiva da doença, aumentando tempo de vida, ou melhor, qualidade de vida e muita vida dentro desse tempo, durante, logo após o seu diagnóstico ou após o seu diagnóstico do câncer. Isso efetivamente é possível através de alimentação, respondendo a simples pergunta: o que eu tenho que comer para que essa mágica aconteça durante o tratamento oncológico? Parece que está muito distante da realidade, mas é a realidade comprovada, tanto cientificamente como aqui entre os meus pacientes. Vou mostrar para você a Paty. A Paty, o carcinoma dela inicial, o carcinoma de ovário, ainda é em tratamento, que responde bem a todos os tratamentos já propostos desde a época do seu diagnóstico, já há 5 anos. A Bia, ela teve câncer de mama muito jovem, respondeu extremamente bem ao tratamento, já fez reconstrução de mama e já brilha aí toda linda. Também temos a Ellen, que hoje ela é uma HER2 positivo, hoje faz tratamento com antígeno, usa Kadcyla e responde também muito bem ao tratamento desde o seu diagnóstico. E a Kátia, para vocês ouvirem um pouco sobre ela, também um câncer de mama primário e que responde muito bem, ainda está em tratamento e respondendo muito bem ao tratamento, como vocês vão poder ver agora nesse vídeo. Olá, eu sou Kátia Cabral, sou psicóloga e no mês de maio de 2020 eu tive um diagnóstico de câncer de mama. Foi bem desafiador, mas com a ajuda de vários anjos, que eu digo que eu tive vários anjos nesse processo para me ajudar. Um dos meus anjos foi a Patrícia Arraes, a nutricionista oncológica. Eu busquei a Patrícia logo no início do meu tratamento de quimioterapia, onde eu estava muito fraca, uma imunidade muito baixa, e aí ela me passou toda a orientação nutricional e eu segui à risca tudo que ela me passou e eu tive um sucesso maravilhoso no meu tratamento de quimioterapia. Os médicos olhavam os exames e diziam que eu nem parecia que estava fazendo quimioterapia. Meus exames estavam sempre excelentes. Então, eu queria muito agradecer a Patrícia Arraes por esse acompanhamento, por esse carinho, por esse carisma que ela tem para lidar com nós, pacientes oncológicos.
e nos orientar da melhor maneira possível para que a gente possa passar por esse período de uma maneira muito mais saudável. E o resultado delas não é nada distante da possibilidade e da prática mesmo no nosso dia a dia. Todos os trabalhos mostram isso em terapia nutricional e oncologia. Existe um estudo que fala que somente 52% dos pacientes já com algum tipo de desnutrição ou depressão nutricional são apresentados e são acompanhados recebendo terapia nutricional. O que impacta de forma muito negativa, porque nesse paciente, que é um paciente que não é acompanhado pela nutrição, não segue um tratamento nutricional, ele tem efeito colateral direto, negativo no estado nutricional, que impacta em toxicidade do tratamento cerca de 20 a 50%. Também há uma resposta negativa em tempo de vida, possibilidade recidiva e maior risco de morte naqueles que têm déficit nutricional. E eu não estou falando só de emagrecimento, não. Esses trabalhos são trabalhos que giram em torno de câncer de mama, câncer de cólon e reto, e esses números podem chegar de mortalidade aumentada de 24% até 61% mais nesses pacientes. E isso tudo, repito, é só na historinha do o que eu devo comer. O que você come efetivamente vai para suas células e desenha ou auxilia no desenho de todo o trajeto do tratamento. Você comer errado está contando contra você mesmo. Ao contrário, você comer certo e eu estou falando um certo sem neurose, efetivamente é o que vai potencializar todo esse trajeto, te deixando mais forte, mais disposto, com uma resposta imune melhor e você passando muito melhor por todo esse trajeto que está desenhado aí para você pós-diagnóstico. E aí isso é uma prática que eu já vivo e acompanho, como eu disse para vocês, há 19 anos. Desde quando eu saí do interior de Itaperuna, deixei os meus pais, com quem eu sempre repito que eu aprendi a humanidade, olhar o ser humano como ele sendo um ser humano e suas histórias. Isso tudo que eu falei é de que forma e um passo a passo do meu atendimento que forma praticamente um método de olhar o humano na minha frente e aonde eu consigo fechar praticamente uma tríade de importância entre alimentação, resposta corporal e mente do meu paciente oncológico. Daí eu desenho como vai ser esse acompanhamento individualizado, mas que eu não tenho a menor dúvida que eu posso levar esse tipo de método e essa forma de atendimento para a sua prática e para o seu dia a dia, para que a gente junto desenhe essa história muito mais positiva. E aí, toda vez que um paciente entra, isso dito pelos oncologistas, recebem um diagnóstico, é desenhado para eles o tratamento, qual é o modelo de tratamento que esse paciente vai seguir, a radioterapia, químio, imuno, cirurgia, antes, depois, transplante, o que seja. Terminado toda essa explicação, é unânime que todo oncologista diga que o paciente e seu familiar respondem, ok, e agora, o que eu posso comer? Ou essa é a grande dúvida e o que todo mundo vai lá para o Google perguntar. E quantas histórias não tem de fake news, de alimentos inadequados, de curas mágicas, Aquela história toda, uma cortina de esperança que existe. E na minha opinião, pessoas que agem de má fé para trazer o que não é real e não há comprovação científica entre relação de algum alimento, suplemento, chá que seja, para melhorar a resposta do tratamento ou até chegar à cura do câncer. Já com a alimentação é diferente. Então a gente tem vários compostos bioativos, fitoquímicos, compostos fenólicos, várias coisas coloridas que a gente pode utilizar no dia a dia que já tem comprovação, que tem comprovação científica de efeito anti-câncer ou atuando diretamente desde a iniciação, bloqueando a iniciação e promoção tumoral, que são os dois primeiros estágios do câncer.
E isso aí já tem comprovação científica larga quanto a isso. Pensando dessa forma, eu organizei essa semana e quis trazer essa semana para o mais prático possível, porque se eu tenho um discurso que todo mundo pergunta o que eu tenho que comer, aí hoje eu vou começar a falar para vocês o que vocês têm que comer, de acordo ali nas refeições, na verdade, em cada refeição e de acordo com o que é apresentado a vocês, seja efeito colateral ou seja o objetivo que vocês têm. Então essa semana, eu chamei da semana do certo e errado na nutrição oncológica, porque eu vou apontar alguns hábitos nossos ou hábitos comuns dos brasileiros e de que forma a gente pode pegar essa fotografia e trazer, ou na verdade revelar essa fotografia dentro da oncologia. Então eu separei a semana onde eu vou discutir com vocês as refeições. Se você tem câncer, se você cuida ou ama de alguém que tem câncer e quer otimizar, quer melhorar todo o resultado desse tratamento, o que você tem que fazer em cada refeição? E hoje, então, a gente vai começar pela primeira refeição de todas, que é o café da manhã. E isso daí é uma prática que me acompanha desde quando eu saí de Itaperuna, cidade onde moram meus pais. Na verdade, acho que essa história mesmo me acompanha, né? Eu tenho um irmão especial chamado Digão. Eu acho que pela presença dele, nós fomos educados a olhar os seres humanos como humanos, né? E aí, quando eu decidi vir fazer faculdade no Rio, decidi fazer nutrição, descia na rodoviária e do lado de onde eu pegava o meu ônibus para ir embora para casa, o meu táxi para ir embora para casa, tinha um hospital justamente de oncologia. Eu lia aquele oncologia ali, eu sempre perguntava, gente, o que seria, né? O que deveria ser aquela palavra, e eu sempre lia devagarzinho oncologia. Acho que ali já estava começando o desenho da minha história com oncologia. Eu não sei, embora meus professores quisessem que eu fizesse outras coisas da vida, como geografia, história, cinema, eu não sei se eu conseguiria fazer alguma coisa na vida profissionalmente que não tivesse imbuído de propósito, de emoção, de histórias, né, e de humanidade. Eu acho que é o que efetivamente que foi impresso em mim, essa história da humanização. Acho muito pela presença do meu irmão na minha família. Então é muito difícil para mim, é completamente impossível de eu desassociar do meu atendimento, um atendimento que não seja humanizado. É muito difícil para mim quando eu leio um comentário de uma seguidora na internet que escreve que está tratando num hospital X de tal, eu não me lembro se privado ou público, e que no serviço de oncologia ninguém a olha nos olhos. E são essas pessoas, né? E é gente, é ser humano que acabou de receber o diagnóstico que me importa. Eu acho que aí sim começou um desenvolvimento, né? Desde a época do meu estágio, desde a época da minha residência, né? Onde eu me importava com aquelas pessoas e com aqueles familiares que estavam naquele momento internados, passando pelo câncer. Me interessava aquelas histórias. E são essas histórias dessa relação, né? Do que é a relação da mente, da emoção, o que apresenta, o que aparece naquele corpo, a doença, né? E o que aquele paciente come ou deixa de comer, e essa relação que eu acho que desenhou a minha forma de atendimento, onde eu juntei a experiência, o me importar com o outro, e eu acho que aí eu com felicidade posso dizer que criei uma história de sucesso, e o sucesso é meu, porque obviamente eu estou feliz com o sucesso, na verdade, do outro. Quando um paciente me liga, quando o paciente me responde para dizer que deu certo, que a cirurgia deu certo, que a quimioterapia é isso, que a imunidade não diminuiu tanto, que o suplemento XYZ, deu certo, é uma história de todos nós, né? E é uma história de quem? Do alimento, né? Daquilo que a gente coloca na mesa, daquilo que alimenta, se a minha fala, se o meu abraço, se o meu olhar
para o olho do paciente. Ajuda ele, a comida que vai efetivamente alimentar as células daquele paciente. E aí, efetivamente, eu cheio dos efetivamente, nutrir a história dele, né? Nutrir positivamente. E nas dúvidas que o paciente tem, é justamente o que eu posso comer, o que eu não posso comer, porque eu estou com câncer. A gente tem que comer as emoções, né? Tentar minimizar essas emoções e pensar que são dos alimentos que a gente consegue todos os nutrientes que vão poder fazer desse desenho do tratamento um desenho mais feliz. E aí me importa aquele paciente, a relação dele com a família, a relação dele com o corpo, a relação dele com o médico dele, a relação dele com ele mesmo, sabe? Podendo e se mostrando ali empoderado frente àquele diagnóstico, que é um diagnóstico tão duro, né? Então eu pensei essa semana, né, nos nossos encontros e semanas que a gente tem para eu falar um pouco sobre nutrição oncológica, eu montei essa semana para falar do que efetivamente você pode comer e o que você não pode comer, mas dentro das refeições, né? Vamos começar hoje a falar sobre o que a gente vai ter, o que a gente tem que comer no café da manhã. Tô com câncer, e aí? O que é que eu vou fazer? E é esse empoderar desse paciente que, na verdade, é a minha prática, é o meu método. Se eu puder colocar um nome desse método, eu vou colocar o nome, então, de método Arraes. Aí já também honrando ao meu pai toda a história dele, mas a minha história mesmo na nutrição oncológica. Um método que olha um indivíduo com câncer. Não é um método que vai olhar o câncer daquele indivíduo. A gente vai caminhar junto com o humano e é dessa forma, nessa semana que eu começo a conversar sobre isso com vocês. Hoje a gente vai começar a abrir o caminhozinho para falar, e aí eu tô com câncer, o que eu vou poder comer? O que eu vou poder comer para melhorar todo o meu processo de tratamento, para não passar tanto mal, o que é melhor eu comer? Isso é o que todo paciente oncológico quer saber. Então, para ficar mais didático e também para a gente poder colocar na prática, essa é a ideia, né? Eu dividi em refeições, né? Para a gente começar a discutir em refeições o que a gente vai colocar na prática, que é o que eu faço no meu dia a dia, da minha prática de consultório, é o que eu coloco mesmo dentro desse método, né? E aí, como um método, vamos começar a falar sobre o que o nutricionista tem que falar. Comida, simples assim, né? Dessa relação que a gente tem, a gente comemora quando a gente está feliz, a gente se junta com as pessoas para comemorar. Vamos comemorar, né? E aí, não comer é uma tristeza para o paciente porque ele está totalmente incapaz frente do alimento. E estar incapaz o entristece, e ele em estágio de entristecimento também pelo diagnóstico dele, isso limita e diminui a possibilidade de aceitação alimentar dele. E isso aí já vira um ciclo e uma prosa muito longa. Mas digamos que amanheceu e vamos saber o que a gente vai comer no café da manhã. O que geralmente um paciente refere, né, ingerir, não um paciente, brasileiro. Vamos tirar uma fotografia do hábito alimentar do brasileiro. O que ele vai comer no café da manhã? Tempo. Volte. Já sei que você já sabe. Ele vai comer, né, café com açúcar, pão francês, com margarina, café e leite, né? Café com leite, né? Margarina, pão francês e pronto, acabou. Eu costumo dizer que é uma comida nude, né? É tudo no mesmo tom, assim, aquela coisa meio bege, né? Pão francês, a margarina bege, amarelinha, o café assim meio marronzinho, lá vai o leite, que é branquinho, só nessa tendência, né? Mas qual é o problema de comer então café com leite, pão francês e margarina? Na verdade, quando a gente tem o diagnóstico de oncologia, e eu vou corrigir, na verdade, quando a gente tem
as doenças crônicas não transmissíveis, né? 72% dos brasileiros morrem por doenças crônicas não transmissíveis. Dentro desse bolo de causalidade de morte está o câncer. Entre esse bolo de 72% de causalidade de morte, está um dos maiores motivadores para isso acontecer, que é a má alimentação. Hábitos alimentares inadequados vão levar a doenças crônicas que levam tantos e tantos pacientes a tantos e tantos médicos e a tantas e tantas farmácias para tomar comprimidos para controlar as suas doenças. E hoje a gente toma comprimido para fazer xixi, a gente toma comprimido para fazer cocô, a gente toma comprimido para ficar alegre, a gente toma comprimido para ficar triste. Será que efetivamente essas cápsulas vão curar, vão melhorar, vão resolver o problema? Não, só vão paliar e talvez controlar a sua situação. Da mesma e de forma paralela a isso, uma alimentação poderia solucionar diversos problemas, mas não, continua se comendo mal, comendo-se a mesma coisa, numa rotina alimentar de repetição do café com leite, pão e manteiga todos os dias. Aí corrigindo, né? Café com leite, pão e margarina. Quando a gente vai avaliar, né, essa refeição, qual é o problema do café com leite, pão e margarina no câncer, na história do câncer, né? Porque o fornecimento de nutrientes, é assim que a gente tem que pensar, né? A otimização de oferta de nutrientes é muito pequena, né? Dentro do pão francês, a gente tem em média, né, num pão francês, uma média de 150 calorias, 1 grama de fibra, 324 miligramas de sódio. Dentro desse sódio, esse sódio fornecido pelo pão francês, a gente já chega à média de 13% da necessidade diária de sódio que a gente pode ingerir por dia, só naquele pão francês. O que tem mais dentro dele? 1,5 gramas de ferro e 13 gramas de magnésio, só. Então, quando a gente olha para o pão francês, a gente tem um fornecimento energético, baixa oferta de proteína, uma concentração, aí se eu for buscar vitaminas e minerais, a riqueza aí desse processo, desse pãozinho, a gente não tem, a gente tem na verdade 1 graminha de ferro só, que praticamente é quase nada, né? Então a gente tem uma oferta, vamos dizer assim, pobre, e como é carboidrato e não tem muita fibra, rapidamente ele é absorvido, vai para a corrente sanguínea e aumenta a insulina, podendo causar, então, por exemplo, hiperglicemias, porque a gente está ali ingerindo somente com café, com açúcar, o leitinho e a margarina. Não tem uma complexidade de oferta, né? Nesse café é um café comum, que geralmente é adoçado com açúcar, aí eu calculei em média 1 colher de sopa de açúcar, que dá 40 calorias. O açúcar pode ser considerado um carboidrato líquido. Carboidrato líquido é uma terminologia utilizada mais nos Estados Unidos, muitos produtos têm já nos Estados Unidos na sua nomenclatura e lá na composição a quantidade de carboidrato líquido que tem. Carboidrato líquido é aquele carboidrato que é prontamente absorvido no intestino, vai direto para a produção, né, forçar a produção insulínica e absorção em todos os níveis celular, porque não tem fibra nenhuma, não tem nada que bloqueie, minimize, diminua a absorção daquela glicose. Dentro da margarina, quando eu pergunto para o meu paciente, você come o quê? Pão, café, manteiga? Eu falei, você come manteiga de vaca mesmo ou manteiga de plástico? Aí o paciente não entende, porque muitos deles falam que usam manteiga, mas na verdade é margarina, que é uma gordura onde na indústria é introduzido moléculas de hidrogênio para ela ficar fofinha, cremosa, né? E ainda temos na margarina gordura trans, que são gorduras altamente trombogênicas, né? Que não são saudáveis. Então, dentro do processo de margarina, e aí eu fiz um cálculo médio para 10 gramas de margarina, que seria assim uma ponta de faca bem generosa, né, de margarina no pão francês, a gente tem 71 calorias. No total, nessa refeição a gente tem 270 calorias, menos de 2 gramas de fibra, uma concentração alta via margarina de gordura saturada e gordura trans,
né? E uma concentração muito pequena de 1 grama de ferro. É só isso. No câncer, a gente tem que pensar na potencialidade de oferta de nutrientes para as células. O tipo de comida que você come interfere até na transcrição das mensagens lá no núcleo da sua célula. Lembra de biologia que tinha DNA e RNA mensageiro? RNA mensageiro é aquele que vai dando as mensagens tudo para todo mundo, para falar quem é aquela célula, o que ela é e o que ela quer e qual o potencial daquela célula. O que você come pode ajudar ou pode prejudicar até o trabalho da RNA mensageiro, que pode ficar todo confuso, pobre coitado, sem nutriente nenhum, recebendo aqui só um pão francês, gordura saturada e 1 grama de ferro de manhã. Lembra que eu falei que dieta auxilia a redução da possibilidade de anemia durante a quimioterapia? A quimioterapia é uma droga que extermina as células de rápida duplicação e as células vermelhas, a célula que dá anemia, sabe? Ela é uma célula de rápida duplicação, então extermina elas também. Então o que a gente tem que comer quando a gente está anêmico? A gente tem que comer ferro e vitamina C junto. Aí, num café da manhã desse aqui, gente, tem 1 grama de ferro. 1 grama de ferro, gente, não dá nem para começar, entendeu? Não dá nem para começar a brincadeira. E aí o ferro vai para a hemoglobina, que é a célulazinha vermelha que leva, né, o oxigênio para todo o nosso corpo. Aí o sujeito chega aqui, meu filho, cansado, né? Fadigado da quimioterapia. Mal tem força para levantar da cama para vir aqui pro consultório. Gente, comeu pão francês com café e açúcar de manhã. Lembra disso. Tá cheio de 1 grama de ferro naquele corpo. 1 grama de ferro não vai levar ele a lugar nenhum. Então aí, na nossa semana do certo e errado, você já imagina que nós não vamos militar na caravana do pão francês, porque por esses motivos uma pobreza de oferta de nutrientes, sem fitoquímico nenhum, sem composto bioativo nenhum, sem nenhum agente que vai efetivamente nutrir a célula, e que todos os trabalhos mostram que uma nutrição efetiva vai mudar e ajudar na mudança do percurso ali no tratamento nutricional, não do tratamento oncológico, né? Então aqui a gente já bota de lado esse tipo de café da manhã, né? E aí a gente vai pensar em outras possibilidades de café da manhã. Quando a gente escolhe, né, tomar o café, né, e comer com pão, que já é um hábito brasileiro mesmo, né, pensando no carboidrato, que é a fonte energética, né, durante a quimioterapia, eu falei das células vermelhas, agora eu vou falar das células brancas. As células brancas também são células de rápida duplicação. Elas são as que dão imunidade ao nosso corpo. Elas, como são de rápida duplicação, elas morrem muito rapidinho e novas células são produzidas imediatamente numa fábrica mesmo de célula branca de imunidade. Para essa produção, é igual fábrica comum, precisa de matéria-prima, precisa de energia para essa produção. A energia vem do carboidrato, então tudo que é pão, macarrão, aipim, inhame, batata doce, isso tudo é carboidrato, é fonte energética. Estou explicando isso porque existem algumas práticas em algumas estratégias específicas para dar menos carboidrato ou pouquíssimo carboidrato para o paciente oncológico. Existe indicação para isso, mas aqui no geral eu vou falar para vocês que o ideal é que a gente consuma carboidrato. Lembra que eu falei que o paciente chega aqui fadigado, sem energia? Ele precisa dessa energia, ele precisa desse composto básico energético. Só que a gente não pode utilizar esse caminho de oferta de energia através de carboidrato simples, através de carboidrato que junto com ele não se carregue nenhum nutriente, né? Então, ali eu vou precisar de carboidrato. Que carboidrato eu posso colocar? Fiz uma opção aqui da gente colocar, né? Vamos manter ali o café e aí a gente vai acompanhar de uma batata doce. Da batata doce eu vou botar manteiga e vamos preparar uma manteiga com alecrim.
e vou polvilhar em cima dessa batata doce aquecida, corada, dourada, né, que você pode selar na manteiga com alecrim. Eu vou polvilhar por cima gergelim, né, e acompanhar de um ovo mexido. A batata doce está entrando como um composto de carboidrato no lugar do pão. Por que eu escolhi a batata doce? Eu escolhi a batata doce por ser um elemento da natureza. É aquela coisa que eu milito, que é comida de Deus, não é comida doce feita pelo ser humano e enfiada lá dentro de um pacote para te vender. Então aqui eu poderia utilizar a batata doce, como eu poderia utilizar o inhame também, ou aipim cozido, que seja, uma comida mais limpa. Para mim, batata doce, né, teria uma indicação bem interessante, porque a batata doce tem um índice glicêmico diminuído. Índice glicêmico é o potencial que um carboidrato tem de aumentar a glicose no sangue. A batata doce tem um índice glicêmico menor do que o pão. O pão tem um índice glicêmico rápido, ele é ingerido e rapidamente ele aumenta a glicose no sangue. A batata doce tem um índice glicêmico diminuído. Essa glicose é fornecida lentamente. O que tem a ver índice glicêmico com câncer? A maioria dos cânceres tem relação com o IGF-1 aumentado. É uma substância semelhante à insulina. Em processos que temos aumento da insulina, dá um rebote que aumenta também essa proteína, essa substância semelhante à insulina. Na maioria das vezes, nos cânceres, a gente tem um aumento desse IGF-1. Então, o ideal é que a gente não faça e não force uma alta produção insulínica, não só durante o tratamento, mas também se a gente estiver aqui querendo fazer prevenção de câncer, caso tenhamos histórico de câncer na família, caso tenhamos medo de ter a doença, enfim. Então, a gente coloca a batata doce porque ela tem uma riqueza. Lembra que eu falei que o pão francês tinha 150 calorias por uma unidade, que é 50 gramas. Já a batata doce, nessa mesma gramatura, tem 43 calorias. Tem um valor calórico muito menor. O pão francês, ele tem, repito, 324 miligramas de sódio. A batata doce, aí, claro, sem sal, tá? Ela só tem 23 miligramas de sódio. Além disso, ela tem vitamina A, ela tem cálcio, ela tem D e tem magnésio. Magnésio é um mineral essencial para ativação e para mobilização, para síntese e a produção, tá? De mais de 250 células no nosso corpo. Então, só o batata doce tá isso. Ah, tá, Patrícia, não gosto de batata doce? Eu prefiro inhame. Eu também prefiro demais o inhame. Você pode fazer, por exemplo, tapioca de inhame. Tapioca de inhame é lavar o inhame, descasca ele, pega ele e rala ele no ralador grosso. Pousa ele todinho cru, tá? Em cima de uma frigideirinha teflon, leva ao fogo e aí você torra ele todo embaixo. Depois, com calma, você vira do outro lado. Você está fazendo tapioca de inhame. Por que o inhame é indicado? O inhame é muito interessante para resposta imune e o inhame é um reparador do P53. P53 é uma proteína que mora dentro da célula do nosso corpo, que o nome dela é guardiã do ciclo celular. A P53 é uma guardiã, uma vigia de quando há processo de divisão celular e formação de nova célula, se há um erro genético, se há uma mutação, se está formando alguma célula errada, ela avisa que há uma formação errada nessa formação celular. E o câncer é isso. Para você ter uma ideia, em média, dos pacientes que têm câncer de cólon de reto, em reto, eles têm em média de 40% a 70% de defeito na P53, justamente nessa guardiã celular. Quer dizer, houve um erro celular que se transformou no câncer, só que essas células não têm essa guardiã funcionando muito bem. O inhame, ele atua diretamente reparando esse defeito na produção do P53. Então, a gente já tem um motivo. Comer em oncologia é comer entendendo a funcionalidade de cada coisa.
Não dá para em oncologia você comer no automático. Comer o que você já comia, cometer a mesma história. É você desenhar, né, junto com a sua equipe multidisciplinar, uma nova rota. E aí você precisa muitas vezes também se reinventar com o seu olhar sobre o alimento. Então a gente tem uma opção do inhame, eu já te falei de índice glicêmico, batata doce, eu te falei do índice glicêmico, inhame, eu falei de P53. São dois exemplos de carboidrato, mas que tem uma funcionalidade muito interessante, de novo, em nível celular. Tem motivo para a gente fazer uma escolha desse carboidrato. E aí eu coloquei manteiga, não coloquei obviamente margarina, e aí é manteiga de vaca mesmo, né? Que aí ela tem gorduras saturadas, mas ela não tem gordura trans, né? Gorduras de industrialização. Né? E você pode colocar, acrescendo a essa manteiga, alecrim. Alecrim tem uma ação anti-inflamatória potente e também auxilia na diurese, o que auxilia também no trabalho de detoxificação corporal, já que você pode estar fazendo um tratamento e recebendo quimioterapia constante. Quando a gente coloca as ervas em contato com as gorduras, no caso com a manteiga, essa erva libera os seus compostos e as suas substâncias para essa manteiga, além de dar uma qualidade de palatabilidade muito importante. Talvez seja com a sua doença que você comece a parar para perceber o que você está comendo e passar a ter prazer em se alimentar e comer comida de verdade, sentindo efetivamente o prazer e o sabor real dos alimentos e não ficar naquela mesmice, ficar comendo toda hora tudo a mesma coisa, né? Então, o alecrim, além de ter uma ação antioxidante, também tem uma ação anti-inflamatória, é rico em compostos fenólicos, né, que vão ter essa ação antioxidante extremamente forte. Na hora de montar essa aula, eu achei tão bonitinho quando, né, eu coloquei o gergelim, pensando em colocar o gergelim para eu dar fibra e para eu minimizar o índice glicêmico aqui, seja da batata doce que a gente está pensando, acompanhada dessa manteiga, alecrim e desse gergelim. Para vocês terem uma ideia, 100 gramas de gergelim tem 275 miligramas de cálcio. Ele é uma fonte riquíssima de cálcio. No cardápio eu tinha colocado leite, né? O leite tem, um copo de leite, 224 miligramas de cálcio. Só em 100 gramas, tudo bem que 100 gramas é um volume maior de gergelim, mas a gente pode pegar e colocar ele também ao longo do dia e colocar ele como uma prática na alimentação, né? Tá tornando isso um hábito, a gente já dá quase 1000 miligramas de cálcio. Além disso, a gente dá fibra. Em média, a gente tem que ingerir de 25 a 35 gramas de fibra por dia. No cardápio com pão francês, se não me engano, a gente conseguiu 1 grama de fibra só, 1,15 gramas de fibra só no cardápio de pão francês comum de farinha branca, tá? E aí, aqui, quando a gente otimiza e já coloca o alecrim e também o gergelim, a gente aumenta potencialmente essa concentração de fibra. As fibras, elas são excelentes moduladoras de microbiota intestinal. A microbiota é responsável por 75% da resposta imune corporal. A fibra, ela é capaz de se unir às toxinas que a gente ingere no dia a dia, as toxinas que a gente libera ou produz detoxificando alguma coisa, algum medicamento que a gente utiliza que é liberado pelo tubo digestório, elas se ligam a essas toxinas, aumentando a possibilidade delas serem excretadas pelas fezes. Então, há uma necessidade de um aumento de ingestão de fibra no dia a dia. Se a gente tem que comer 30 gramas de fibra por dia e já no café da manhã a gente comeu só 1 grama, falta ainda 29 gramas de fibra para a gente comer. Vai ter que comer muito mato, meu filho, o dia inteiro para conseguir bater esse negócio desses 29. Então a gente tem que trazer para essa refeição também para a gente diminuir índice glicêmico, minimizar a produção insulínica e também minimizar a produção de IGF-1, uma quantidade de fibra
maior, né? Além do que, o gergelim é uma gordura saudável. Ele fornece uma quantidade de gordura poliinsaturada e monoinsaturada muito alta. Essas gorduras são as gorduras que protegem as nossas veias, artérias e arteríolas, minimizando a possibilidade de complicações cardiovasculares. Aí eu pensando em doença cardiovascular, eu posso pensar em infarto, em hipercolesterolemia, em hipertrigliceridemia, mas muitas das quimioterapias são cardiotóxicas. Então a gente tem que caminhar também pensando em preservar todos os nossos órgãos durante o processo quimioterápico. O ovo que eu acompanhei é uma fonte proteica, né? Durante o processo oncológico é muito comum a perda de massa muscular, e a perda de massa muscular está diretamente relacionada com maior toxicidade ao tratamento. O paciente intoxica muito mais, faz mais efeito colateral quando ele consome uma concentração menor de proteína, e aí ele consome também a sua proteína corporal, né? Para isso. E aí no ovo, além de você dar proteína de fácil e excelente absorção, a gente também dá vitaminas bem interessantes, como a vitamina A, que é uma vitamina antioxidante muito potente, que aí participa também de vários processos corporais de antioxidação, formação celular, enfim. E aí a gente vai ter uma concentração também de proteína no ovo alta, uma média de 7 gramas. Então, quando a gente vai comparar com aquele outro cardápio, tendo o ovinho aqui, a gente já vai bater contando, né, com o aminoácido, com a proteína que é de origem vegetal, mas de bom valor nutricional da batata doce, a gente vai bater em uma média de uns 8 gramas de proteína só nessa primeira refeição. Então a gente já difere daquele outro cardápio, porque aí a gente já tem vários moduladores, vários compostos bioquímicos, compostos na verdade fenólicos, né, dos nutrientes, que vão agir efetivamente aí em resposta no metabolismo e em nível celular, com uma boa concentração de fibra também, como eu falei. Então, a gente está entrando no processo de opções de cardápios que vão te dar uma variedade, uma riqueza muito maior nas suas escolhas, para você começar a mudar o seu hábito alimentar de agora para sempre, após o diagnóstico do câncer. Aí o povo aqui de trás está todo reclamando, porque, gente, é isso mesmo? Vai poder comer pão ou não? Não é não poder. Primeiro eu vou contar uma história. Farinha de trigo brasileira, ela é muito suja. São permitidos até 75 fragmentos de insetos para cada 50 gramas de farinha de trigo brasileira. É pedacinho de inseto, asinha, cabecinha, anteninha de insetos que estão lá no trigo da safra passada, naqueles silos enormes, né, sendo armazenados por meses e meses. Esses compostos são tóxicos à microbiota intestinal. No intestino, eles se comportam como toxinas e aí matam bactérias boas e facilitam a proliferação e crescimento de bactérias ruins. É mais ou menos isso. Não é história do glúten, nada disso não. Mas aqui eu tô falando de nutrição, de nutrientes. E quanto aos nutrientes, quando a gente olha um pão francês, um pão que quer que seja, quando a gente olha a composição, a oferta de nutrientes ela é menor. Contado essa história, eu vou falar que, por exemplo, eu não disse sobre índice glicêmico, um pão integral é melhor do que um pão branco. Mas em oncologia tudo é o depende. Se o paciente estiver com diarreia, Patrícia, ele tem que comer pão integral, já que ele é melhor do que o pão branco? Não, ele vai ter que comer o pão branco, porque ele não vai poder comer fibra, principalmente insolúvel, que vai aumentar o processo diarreico dele. Então a gente tem que andar para trás e comer farinhas brancas, carboidratos brancos que não tenham fibra.
Mas se não for esse o caso, você está desesperado querendo comer um pãozinho, né? E quer pensar numa melhor opção dentro dessa história de pão integral, com farinha de trigo integral. O problema é que a indústria diz que o pão é integral lá na formulação, mas tem uma concentração ínfima de pão de farinha integral. Então, na hora de comprar, olha atrás do rótulo, porque tem que estar no primeiro ingrediente farinha de trigo integral. Quando tem a lista de ingredientes, ela é colocada pela ordem. Quando a gente lê um ingrediente, por exemplo, de um pão integral e está escrito assim: farinha de trigo, sêmola, semolina, farinha de arroz, farinha de aveia, cevada, açúcar, sal, sorbitato, vírgula, farinha de trigo integral. Então, a farinha de trigo integral é a 7ª ou a 8ª matéria-prima colocada numa quantidade menor do que as outras que estavam na frente dele. Então, pelo menos que vocês escolham um pão de farinha integral, sendo ele o primeiro ingrediente 100% integral. Com isso, você vai minimizar o índice glicêmico, reduzir o índice glicêmico. Mas a discussão é muito mais sobre um hábito, uma conduta que é praticamente automática, que ninguém pensa, para a gente começar a diferenciar a escolha e sair um pouco desse senso comum. Porque dentro desse senso comum, do hábito de comer pão francês, a gente não fornece os fitoquímicos, os nutrientes necessários para otimizar ali todo o processo de tratamento oncológico, né? Fica um pouco diferenciado, não, um pouco difícil mesmo da gente seguir nessa parada. Aí o povo chega aqui fadigado, lembra de 1 grama de ferro só que ingeriu, né? Aí chega, por exemplo, com dor articular, né, utilizando a hormonioterapia, né, as meninas aí do anastrozol, inibidores de aromatase, chegam tudo cheio de dor articular. A gente precisa de pensar num cardápio anti-inflamatório, que tem essa resposta anti-inflamatória para a gente minimizar esse processo de dor articular. E dentro desse cardápio simples, né, bege, nude, do pão francês, do café com açúcar, a gente não vai encontrar isso. Né? A gente tem que pegar e otimizar mais, né, essa oferta. Dentro do caráter anti-inflamatório estão as frutas, as verduras, os legumes, porque quando eu pensei naquele cardápio que eu coloquei a oferta de carboidrato sob a forma de inhame e sob a forma de batata doce, coloquei manteiga, botei ovo, botei gergelim, né? E cadê a fruta? Né? Cadê a fruta do café da manhã? A indicação média para que a gente faça uma ingestão de 4 a 5 frutas por dia. As frutas vão ser veículos de compostos bioativos, vão fornecer fibra e também bastante vitamina e mineral. Então eu coloquei 2 opções que são 2 opções bem simples, que são hábito, né? Que é comum da gente comer, do brasileiro comer, que é o mamão e a banana. O mamão, ele ajuda muito o funcionamento intestinal, né? Ele possui uma enzimazinha que chama papaina, que auxilia no processo de digestibilidade, é muito interessante. Baixo valor calórico, 43 calorias e muito mais vitamina C do que a laranja. A laranja passou na frente, tirou uma onda, disse que tem um montão de vitamina C, mas na verdade o mamão tem mais vitamina C do que a laranja. A vitamina C me importa porque a vitamina C otimiza a absorção do ferro. Então, na hora de a gente montar uma composição, por exemplo, na gema de ovo, no ovo tem ferro. A gente poderia puxar uma mão para acompanhar esse cardápio que tem ovo. Quando a gente ingere uma fonte de vitamina C junto com uma fonte de ferro, a gente potencializa a absorção desse ferro, fornecendo muito mais ferro para a corrente sanguínea, minimizando com isso os estágios de carência de ferro, logo de anemia, né? Com a diminuição da hemoglobina no sangue. Então, talvez aqui a gente pensando na anemia, a gente poderia associar esse mamão com algum cardápio que tivesse ovo por conta do seu componente de proteína. O mamão também tem uma concentração bem interessante de magnésio e de fósforo. O fósforo é um agente, é um mineral que atua diretamente em estágios de fadiga. Então, paciente que está com fadiga crônica,
a gente poderia introduzir o mamão com essa ideia de melhorar esse estágio de fadiga. Lá na frente, né, eu já posso até puxar uma historinha aqui. Para esse paciente fadigado, esse paciente sem energia, normalmente no meu cardápio eu dou alguma opção assim, para aquele paciente que acorda, né, e que está sem energia. Muitas vezes ele não quer comer nem nada sólido, né? Então a gente pode otimizar oferecendo um cardápio para ele mais líquido para facilitar, porque ele está sem energia, mas que tenham componentes que vão atuar diretamente nesse estágio dele de fadiga. A gente precisa de dar valor calórico, mas a gente precisa de dar micronutrientes, a gente precisa de dar compostos bioativos também. Na água de coco tem potássio, por exemplo, é um repositor hidroeletrolítico. Quando eu coloco no cardápio do paciente que está sem energia, principalmente pela manhã, eu costumo colocar, então a gente pode colocar um volume de água de coco ou de um isotônico, né, que é comprado mesmo em supermercado, enfim, mas a gente pode bater água de coco. A beterraba é uma boa opção, a beterraba é uma vasodilatadora, ela vai vasodilatar, né, os nossos vasos, nossas artérias, otimizando a oxigenação. Estou tratando de um paciente fadigado, né? E tem um elementozinho chamado coenzima Q10, que com o avançar da idade, com o tempo, com o tratamento, a gente diminui muito a nossa coenzima Q10 no nosso corpo. A coenzima Q10, ela dá energia para a nossa célula, ela atua diretamente na nossa mitocôndria, que é o nosso centro nuclear de energia. Então a gente poderia utilizar alguma coisa que tem coenzima Q10. São quantidades menores, normalmente a gente acha mais facilmente a CoQ10 suplementada via cápsulas. Parênteses, suplementar não é muito indicado, porque ela é um antioxidante potente, pode minimizar a ação da quimioterapia, mas via alimento, não. Via alimento ela dá a quantidadezinha ali que a gente precisa. A gente consegue CoQ10 nos cereais, nas nozes, no espinafre, no brócolis. Como a gente está falando de café da manhã, de repente a gente fazia um suquinho verde, onde você coloca água de coco, beterraba, espinafre, pode puxar a história do mamão para cá, ou você pode acompanhar de forma separada, né? Fazendo um suco de água de coco, beterraba e mamão, acompanhando, por exemplo, ovos com um pouquinho de espinafre e nozes. Patrícia, vai comer espinafre no café da manhã? A gente tem que começar a desassociar. A ideia é que no café da manhã a gente tem que comer só esses lanchinhos assim, tudo igual ao mesmo tempo. Agora, algumas folhas de espinafre no ovo, no vapor, serão fantásticos, ainda tem ferro. E aí junta com a vitamina C do mamão, que potencializa a absorção de ferro, fica uma coisa linda, maravilhosa. E aí a gente falando ainda de fruta, uma outra opção de uma fruta muito utilizada é a banana, e a quantidade de potássio fornecido pela banana é o dobro da do mamão. Se o paciente está fadigado e reclamando também, por exemplo, de câimbras noturnas, de repente a gente poderia colocar a banana aqui como uma opção. E uma concentração de fibra também bem interessante, um pouquinho maior até do que a do mamão. Só que o mamão tem substâncias, né? São enzimazinhas que auxiliam no processo de constipação intestinal, um processo mais laxativo. O consumo constante dele também minimiza a possibilidade do paciente vir a ter constipação intestinal. Quando a gente pensa lá naquele paciente sem energia, fadigado, a gente pensou aí em opções que incluam também a beterraba, vegetais verdes, água de coco para a gente fazer uma reposição hidroeletrolítica. Eu puxei essa história, né, pensando no paciente também, naquela mulher, né, comecei a falar e parei com dores articulares pela utilização dos inibidores de aromatase. A gente tem que trabalhar com uma dieta anti-inflamatória nessa paciente. E aí o link é porque também temos essa ação anti-inflamatória nas castanhas, nas folhas verdes escuras e na vitamina C. Então a gente podia fazer aquela ideia de suco onde a gente usa vitamina C e folha verde, também pensando em atuar para a dor articular, você fazer um suco pela manhã que tenha vitamina C e que tenha folhas verdes, que seria interessante.
noite. Aí você pode acompanhar o seu prato comendo castanhas também. Um dos itens que auxiliam muito também nesse processo de dor articular é o aloe vera. O aloe vera, né, é um dos componentes que tem lá na babosa. Na verdade, é aquela parte interna da babosa. E ele é, o aloe vera, um anti-inflamatório potente. Além de ser um anti-inflamatório potente, o aloe vera é um cicatrizante, tem uma ação regenerativa muito importante, auxilia a digestão, melhora a função intestinal, é um imunomodulador potente, é uma base essencial para a formação dos fibroblastos, que são aquelas formações articulares. Se a pessoa está com dor articular, a gente pode potencializar essa formação desses fibroblastos, que vai fazer maior regeneração tecidual, além de ter esse composto anti-inflamatório, antioxidante muito importante do aloe vera. Fora isso, o fornecimento de proteína pelo aloe vera é altíssimo, ele tem em média quase 7 aminoácidos, os 8 aminoácidos que são essenciais, que são as proteínas que o nosso corpo não produz e a gente precisa fazer uma ingestão dessas proteínas por meio externo. No caso do aloe vera, essa proteína viria de origem vegetal e não de origem animal. Eu falei que ele também tem uma ação cicatrizante bem importante e ele é um protetivo e um estimulador de produção de ácido clorídrico no estômago de forma muito importante. Se eu estou falando do café da manhã, a gente pode pensar num shot que leve 50 ml de aloe vera. Se você está tomando uma quantidade grande de medicação, sente dor gástrica, se você quer melhorar a sua cicatrização de cavidade oral. Quando é que você precisa de melhorar a cicatrização de cavidade oral? Quando você tem mucosite, por exemplo. E aí você pode tomar um shot matinal que tem aloe vera, que tem essa ação também cicatrizante, além de anti-inflamatória, imunomoduladora, enfim. E aí você tem dor articular, talvez ele seja uma boa estratégia para a gente utilizar também pela manhã para minimizar essas dores articulares, porque ele é um regenerador tecidual importante por agir lá naquela historinha que eu falei nos fibroblastos, que são das articulações. Qual aloe vera consumir, né? O aloe vera, o cuidado que a gente tem que ter é que o aloe vera lá, a babosa que a gente tem, que pode ter na nossa casa, se você morar num centro urbano, o aloe vera é um cacto, né? Na verdade, ele absorve muita água do meio e com água ele absorve também muita poluição. Então, se você mora num grande centro e tá lá sua babosa enorme, lindona, mas você mora num lugar completamente poluído, não consuma essa babosa, porque tem muita poluição ali também dentro da planta, né? E qual época que é melhor colher a babosa para utilização? O tempo de vida melhor, né? Digamos assim, o útil mais rico dela é quando ela está em média com 3 a 4 anos de vida. Aí ela está plena em todas as suas propriedades nutricionais. É o melhor momento para colher. Só que a casca da babosa, ela tem uma substância altamente alergênica. Então, não é indicado utilizar, bater com casca ou descascar uma casca muito fininha. Na verdade, você tem que tirar uma casca extremamente grossa para ficar e utilizar somente um gelzinho pequeno que tem ali na parte interna, porque do contrário vai te dar reação alérgica, muito coceira, muito prurido e não é indicado. Com maior segurança é melhor você comprar aloe vera de empresas que tenham selo de segurança, né, de consumo, de orientação mesmo para consumo pela Sociedade de Controle, né, do aloe vera, porque isso existe um selo, e aí você usar em média de 20, de 50 a 100 ml por dia, o ideal distante das refeições, por exemplo, um shot matinal ou antes de dormir. Mas nós não estamos falando da ceia, nós estamos falando do café da manhã, vou trazer para o shot matinal a história do aloe vera, ok? E aí, para você que está com tendência à mucosite, também é uma excelente opção para você colocar pela manhã dentro dos shots. Nos shots, né, acordou e quer tomar um shot de água, limão e gratidão, coisas interessantes que a gente pode botar nesses shots, além do limão,
A gente pode colocar cúrcuma, pode colocar própolis, pode colocar pólen, né? A geleia real é uma opção também, mas a melhor absorção da geleia real é ao acordar embaixo da língua, uma polpa de geleia real, uma partícula de geleia real embaixo da língua para melhor e pronta absorção. Todos esses produtos apícolas, eles têm uma ação anti-inflamatória, imunomoduladora muito potente e também de regeneração celular. Então, se você tem o interesse, se o trabalho é além de imunomodular, melhorar a sua resposta inflamatória também, é interessante que você mantenha o consumo e coloque pela parte da manhã e você pode colocar num shot também, né? Mas a sua pergunta para mim, por exemplo, é um esquecimento assim absurdo que você está com Chemobrain. Chemobrain é o que é comum de acontecer durante a quimioterapia, né? E após ela, né, podendo se estender após o término da quimioterapia, que é o esquecimento. É comum começar a atender paciente, o paciente virar e falar assim: ah, não, porque eu tô tomando aquele remédio. Qual é aquele remédio mesmo? Aí pergunta ao cuidador, aquele remédio da caixa azul que eu tomo todo dia, tal. Isso é um nevoeiro, é um esquecimento muito comum a quem já fez ou está em tratamento oncológico, é o Chemobrain. O que a gente pode colocar pela manhã para ativar e melhorar essa resposta neuronal mesmo, o sistema nervoso central, a gente trabalhar com nutrição, atuando diretamente nessa melhor resposta de sistema nervoso central. Ômega 3 é fantástico, né? Porque ele libera, né? Na verdade, ele contém um ácido, o ômega 3, que é um nutriente básico para os neurônios, que é o DHA. Então, os neurônios precisam desse alimento diariamente. Vegetais verde folha escura, olha de novo. Então, um vegetal verde folha escura, gente, você coloca ou lá em cima do seu ovinho, na ideia fantástica, e você pode dizer que é fantástica, que eu dei para comer de manhã junto com o ovinho, ou você bota no seu suco verde. Suco verde, pode todo mundo tomar em oncologia? Também não pode. Porque aqui o negócio não é festa, entendeu? Não é a festa, não. Suco verde, para quem estiver fazendo quimioterapia, ele detoxifica o fígado, ele limpa o fígado. É por isso que a gente toma suco verde. Se você está fazendo quimioterapia, você não quer que a sua quimioterapia saia do seu fígado. Ela tem que estar ali agindo, atuando para mandar a quimioterapia para o seu corpo para a gente terminar com essa história de câncer. Então, quando você estiver fazendo quimioterapia, nesse período de quimioterapia, no dia anterior, no dia que você infunde, os 2 dias seguintes à infusão, não use suco verde. Coloca lá o espinafre no ovo mesmo e tá ótimo, e esquece desse trem de tomar suco verde, combinado? As castanhas também vêm com esse potencial de melhorarem essa sensação, né, esse esquecimento, enfim, além de ajudarem, colaborarem com ação anti-inflamatória e antioxidante. E o café também, que é um grande ativador, aí muito indicado para Chemobrain. Mas para todo o processo oncológico, sem a necessidade, será que eu posso tomar café? Se eu não posso tomar café porque eu estou fazendo isso, tratamento X, Y, Z, o café é super indicado. A indicação, na verdade, é para o consumo de café 100% arábica, do tipo 100% arábica, que é um tipo mesmo de café. No Brasil existe o café canelon e tem o café arábica. É o café arábica que tem os maiores trabalhos mostrando do seu poder antioxidante, inibidor de iniciação, progressão tumoral, né? Em um estudo acompanhando 338 mil mulheres, o percentual de câncer de mama foi diminuído em 4% nessa população entre aquelas mulheres que eram consumidoras assíduas de café 100% arábica, de 2 a 5 doses por dia. Então lá, desde a hora que eu falei do cafezinho da manhã com café, açúcar e pão francês, na verdade a gente tem que trazer esse café 100% arábica, ele não tem uma torra tão intensa, não é um café tão amargo, para que a gente comece também a desassociar o uso e o hábito de consumir açúcar no café, para tentar consumir o café puro, sem açúcar.
para não dar, lembra? Carboidrato líquido, aumentar o índice glicêmico, e na verdade o açúcar não está nutrindo você. A gente está falando de compostos bioativos e o açúcar tem 0, só tem calorias. Em uma colher de sopa a gente já tem 40 calorias no açúcar. E aí esse é um dos motivos, né? A gente nem chegando a discutir essa história de açúcar alimenta o câncer, né? A gente nem entrando nesse mérito. Na verdade, as células são ávidas por essa fonte energética, mas na verdade o açúcar não alimenta, não é que ele alimente o câncer, ele não alimenta você. E a gente está falando aqui de nutrição, sabe? E de melhores escolhas. Mas aí eu quero tomar o leite, porque lá você falou, né, do café com leite. E qual leite eu tomaria, né? O leite é uma fonte de cálcio, mas ele também em consumo excessivo pode aumentar o seu IGF-1, aquela substânciazinha que está relacionada também com causalidade, ou pelo menos esses níveis estão mais altos em alguns pacientes oncológicos. Então, você tomando até 2 doses de leite por dia, ok, mas a gente tem outras opções também, se você estiver preso pensando que no leite de vaca tem cálcio. O leite de vaca tem 224 mg de cálcio em 200 ml, um leite de amêndoas, por exemplo, né, um extrato vegetal, um leite vegetal de amêndoas, tem 300 miligramas de cálcio no mesmo conteúdo, sendo que a amêndoa tem ácidos graxos, gorduras boas, que são aquelas poli e monoinsaturadas, que vão auxiliar, por exemplo, nessa situação de chemobrain. Eu não falei que castanha é bom para chemobrain? Então a gente pode utilizar o leite deles, né, o leite das castanhas também, como sendo uma boa opção aí para você, caso queira substituir o uso do seu leite animal, né? E aí a gente pensando numa complexidade, em chemobrain, em dieta anti-inflamatória e até dieta relacionada com longevidade, nos países que têm as pessoas mais longevas do mundo, o consumo, por exemplo, de azeite é bem importante. Então a gente pode trazer isso também para o nosso hábito do café da manhã. Vamos falar aí para alegrar a galera, né? Nesse pão integral, por exemplo, 100% integral, né? Ou naquela fonte, por exemplo, no aipim, na batata doce, enfim, você pode acompanhar do azeite, né? Que é interessante também porque ele é riquíssimo nessas gorduras poliinsaturadas, monoinsaturadas, né? As monoinsaturadas são as gorduras que vão cuidar, né, da qualidade das nossas células, da membraninha fosfolipídica do lado de fora, assim, sabe, das nossas células. Para vocês terem uma ideia, as castanhas têm em média 25 miligramas de gorduras monoinsaturadas. Aí eu estou comparando 100 gramas com 100 ml, tá? Já no azeite a gente tem 73 miligramas. Então é interessante que ele possa acompanhar. E de novo, a gente desassociar dessa ideia que no café da manhã tem que ter coisa somente com cara do café da manhã. Por exemplo, se eu for pensar em chemobrain, se eu for pensar em aumento de massa muscular, se eu for pensar em melhor oferta de gorduras que vão atuar também nessa situação do chemobrain, ou fazer uma dieta que dê mais saciedade para que o paciente não se sinta com fome ou fadigado em curto espaço de tempo, vamos associar carboidrato, né, pequena quantidade de carboidrato, mas com maior quantidade de proteína e gordura. Para a gente mexer e fornecer gordura boa e proteína boa, a gente poderia associar ali um ovo feito com azeite acompanhado então de castanhas. Então a gente dá uma concentração interessante de proteína e mais as gorduras boas. E aí você pode colocar também um molho de tomate natural acompanhando esses ovos, ou fazendo mesmo os ovos junto com esse molho de tomate que você faz em casa. Quando você faz o molho de tomate em casa, né, e você superaquece o azeite, coloca os tomates ali para cozinhar, o contato do azeite quente com as moléculas do tomate se rompem e libera licopeno. O licopeno é um protetivo celular, é um antioxidante muito potente, protetivo de mama, aparelho reprodutor feminino, de próstata também. Para você ter uma ideia, quando a gente faz um molho de tomate, a gente libera em média 2.000% mais de licopeno do que comer o tomatinho cru, sabe? Então,
Pode ser aí. Eu adoraria esse café da manhã, esse cafezinho 100% arábica com ovos acompanhados de tomates, pode ser tomates confit, que é aquele tomate assado que você faz ao forno com azeite, alho, manjericão, enfim, umas castanhas. E aí você vai ter essa riqueza toda de oferta, né? Mas aí não, o meu paciente está vindo porque ele está perdendo muito peso. O que que eu vou otimizar? Melhorar essa fonte energética, né, desse café da manhã. É a gente suplementar, colocar mais itens, mesmo que seja em pequena quantidade, a gente ir otimizando, né? Por exemplo, a gente vai fazer um mingau de leite de aveia, bota leite de aveia, mas por exemplo, aveia que vai ter beta-glucana e polvilha por cima sementes, castanhas. Não é só um mingau com leite e aveia. Colocamos castanhas, colocamos gorduras, né, que tem um conteúdo calórico um pouco maior do que os outros, né, do que proteína, do que carboidrato, né? Os suplementos nutricionais também devem ser utilizados nessa forma. E neste momento, para um paciente que está perdendo peso, pode usar esse leite de amêndoas, colocar os suplementos, mais aveia, mais as castanhas. A gente enriquecer aquela oferta. Não, o paciente está perdendo massa magra, né? A perda de massa magra durante um tratamento clínico é chamada de sarcopenia. Como eu disse, quanto mais massa muscular o paciente perde, mais intoxica do tratamento. Então a gente tem que botar proteína. Para incorporar proteína no corpo, não basta comer só proteína. Não basta a gente dar, por exemplo, 7 ovos para aquele paciente. A gente tem que dar um componente calórico para que na formação da proteína no corpo tenha energia para crescer aquela proteína. Então, é aquele cardápio que tem, por exemplo, uma batata doce, um aipim, um pão integral, acompanhado, por exemplo, de ovos. Aí eu estou dando uma concentração de proteína aumentada, mas associada com carboidrato, que é fundamental. Então, aqui a gente tem várias opções. Eu fui de opções desde aumentar a oxidação tecidual, melhorar componente de massa magra, atuar de forma anti-inflamatória, antioxidante, minimizar dor articular, tudo isso como opções para você colocar com comida no seu café da manhã, né? Em farmácias, né, em cidades como a minha, as farmácias estão crescendo em tudo quanto é esquina. Na verdade, gente, o remédio tá na quitanda. É essa a ideia que a gente tem que trazer para nossa casa. Os países, né, que têm as pessoas com maior longevidade, né, são muitos dos países que também demonstram níveis de felicidade maior. E uma das coisas que esses indivíduos fazem para viver mais é comprar alimentos frescos todas as semanas, não estocar grande quantidade de alimentos nas suas casas. E aí também explica por que eles comem mais frutas, verduras e legumes, porque elas são mais perecíveis e você tem que ir mesmo lá nesse trajeto, entendendo de onde você compra, conhecendo, se possível, melhor ainda, se for assim, o seu produtor, trazendo comida boa para casa e, nesse caso, dando uma concentração de compostos fenólicos muito maiores, né? Então, o meu interesse nesse papo, né, é que efetivamente você viva e que você acredite que dentro da sua alimentação tem uma larga possibilidade para sua cura em terapia nutricional, na verdade, em nutrição oncológica. Então, na nossa próxima aula, eu vou manter essa mesma pegada. Eu vou falar, na verdade, do almoço, uma grande refeição, mas nesse mesmo circuito aí da gente discutir o que é potencialmente positivo para a gente trazer para o hábito alimentar quando a gente está falando de oncologia, seja prevenção ou tratamento. E aí vou aproveitar também esse material que eu montei a aula, eu já dei uma organizada e vou pedir para colocarem na comunidade do Facebook. Aí vocês vão ter acesso a esse conteúdo, aí tem lá as dicas, os alimentos, quais são as indicações, para que vocês efetivamente coloquem isso em prática, tá? Eu espero vocês para a próxima aula, onde eu vou falar da refeição almoço. Enquanto isso, vai lá para a comunidade que tem atividade lá para vocês
assistirem, participarem e receberem, na verdade. Uma forma de eu agradecer por vocês estarem aqui comigo. Uma beijoca vitaminada e até a nossa próxima aula.